Vai começar o pré-jogo de Fortaleza e Criciúma, que joga amanhã, né? Joga amanhã, às 18h30 da noite na Arena Castelão, com expectativa de 40.000 pessoas. Fortaleza e Juventude e Criciúma. O Criciúma no meio da tabela, o Fortaleza tentando buscar o pódio, a prata, né? Como se fala de Olimpíadas. E é isso que vai acontecer. A gente vai fazer esse pré-jogo agora e você é meu convidado para estar comigo até o final dele. Só vem. Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Danilo Everton e a gente faz hoje o pré-jogo em vídeo porque hoje, sexta-feira, eu estou em outro lugar, não estou em casa. Começou a friaca aqui em São Paulo, então a gente foi dar uma saída em família, mas estamos aqui deixando conteúdo para dizer como nós somos fiéis aos amigos aí, aos amigos que vem sempre vir aqui no canal para sintonizar e tentar assistir um pouco daquilo que a gente pensa aqui sobre Fortaleza, tá bom? Então já peço para você deixar aquele velho e bom like, né? Que é sempre muito importante para o canal crescer ainda mais, se desenvolver, e já colocar teu comentário aí, qualquer coisa que você quiser comentar, comente aí, porque eu quero saber muito qual seria a sua escalação para esse jogo. Eu vou falar aqui de jogadores que vão voltar, né? E vou falar de jogadores que podem ou não voltar. Então, já vem aí com teu palpite de quem serão os jogadores, porque eu começo agora a falando sobre esse jogo. Então vamos lá. Jogo difícil. Jogo difícil. Ah, Danilo, Fortaleza ganhou do Cruzeiro fora, mas como é que tu vai dizer que um negócio desse é difícil? Gente, é muito difícil o Campeonato Brasileiro. Não tem jogo fácil. Simplesmente os times insistem em não perder. Os times brigam todo o tempo. E como a gente começa o nosso pré-jogo, sempre a gente começa falando do adversário, daquele time que vem nos enfrentar. O Criciúma enfrentou, sei lá, há o quê? 20 dias, talvez, que a gente enfrentou esse Criciúma. Só que a gente jogava na casa deles, eles tinham desfalques, nós também tínhamos. E ficou um jogo assim meio mais ou menos, né? A gente não sabia muito bem o que é que o Voivoda colocaria. E também o Criciúma não sabia porque tinha jogado contra o Flamengo e tinha 2 ou 3 desfalques aí para jogar contra o Fortaleza. Um deles é o Alano, que deve voltar aí no jogo. Então, eu estava pesquisando aqui e o povo me deu uma possível escalação do Criciúma. Um 4-4-2 com Gustavo, goleiro, bom pegador de pênalti até. Claudinho, Rodrigo, Wilker, Angel e Miguel Trauco, lateral esquerdo. Isso que é Flamengo, né? Igor Meritão, Newton, Marquinhos e Marcelo Hermes. Bom jogador esse Marcelo Hermes. Bolassi e Alano. E o técnico é o Cláudio Tencati. O Cláudio Tencati é só o terceiro do técnico mais longevo do Campeonato Brasileiro. Ele só está atrás de quem? De Abel e de Voivoda. O Tencati é o terceiro cara que está aí mais tempo no comando do seu clube. E esse é o Criciúma. Criciúma que vem de uma vitória, né, boa contra o Galo, um 2-1 em casa. O Éder, que era ex-seleção italiana, jogou São Paulo, etc., foi fechar sua carreira lá e fechou essa carreira lá no Criciúma. Acabou-se a passagem de jogador do Éder. O Éder já aposentou no jogo passado, quando venceu o Galo. Então, esse Criciúma é um time que tem muita transição, tem muita velocidade e vai ter muita velocidade com Bolassi e Alano. Isso quer dizer que o Criciúma vem jogar por uma bola. O Fortaleza precisa estar ligado nos contra-ataques. O Voivoda já deve saber disso, com certeza, e ele deve montar o seu time mais ou menos escalado para tentar fechar os passes e tentar fechar essas bolas longas. O Alano corre bastante, tem um bom drible. O Bolassi é muita força física, chute de fora da área, um cara mais alto também. O Marcelo Hermes cai pela esquerda, o Marquinhos, que é o Marquinhos Gabriel, ex-Corinthians, joga pelo meio na transição. Newton e Meritão são mais os volantes que seguram a parada. O Trauco na esquerda, os 2 zagueiros e o Claudinho pelo lado direito, que é um ótimo lateral direito. Fortaleza pode ficar de olho aí até para futuras janelas de transferências. Então é um time bem montadinho, bem acertadinho. No banco ele ainda tem o Arthur Kaique, ele tem algumas opções
que para eles é interessante, mas a única coisa que ele não tem é o Mateuzinho, que é um grande jogador, está fazendo uma boa campanha, aquele Mateuzinho mesmo do América Mineiro, se eu não me engano, e ele não vai jogar porque ele está fora. Ele está fora desse jogo. Outros caras que estão fora é o Felipe Mateus, né? O meia, com suspensão, cartão amarelo. E o volante Ronald e o zagueiro Tobias Figueiredo, que são nossos, e eles não podem jogar. Então, os pertencentes ao Fortaleza não podem disputar essa partida. Então, esse jogo, às 16 horas, eu falei 18h30, tô doido, porque eu tô pensando já no jogo do Bragantino, que eu tava acabando de falar com a minha esposa que a gente vai lá para Bragança. Então, tem esses jogadores, né, que os seus podem ser usados. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muita paciência para tentar furar essa defesa mais fechada do Criciúma, mas também tem que ter muita qualidade para finalizar. O Criciúma vai jogar que nem ele jogou contra o Flamengo, por exemplo. Esperar o Flamengo vir, vai esperar o Fortaleza vir, no caso, né? E vai tentar essa saída de bola rápida, já que tem velocidade, tem força física, tem chute de fora da área. Jogozinho encardido pro Fortaleza. Digo a você, não é fácil, por isso que a torcida é muito importante nesse jogo. E mais importante ainda é o Fortaleza estar com o pezinho calibrado, meu amigo, porque senão pode haver complicações dentro da Arena Castelão nesse sábado. Dito tudo isto, o Criciúma você já sabe muito bem, um time que está aí na 12ª colocação, nesse momento está terminasse hoje, o Criciúma classificava para a Sul-Americana. 24 pontos, 19 jogos, tem jogo também a ser cumprido aí, tem 2 jogos a menos. Jogamos contra ele o jogo que a gente tinha, foi 1-1 lá, jogou nada no primeiro tempo, segundo tempo o Fortaleza melhorou, não pode repetir um tempo só, que não pode e não deve ser o ideal para esse confronto. Um tempo não foi suficiente para o Fortaleza vencer o Criciúma fora de casa, e não será um tempo também suficiente para vencer o Criciúma na Arena Castelão. Precisa-se maturidade, pensar no jogo. Sei que temos 3 dias aí perto o Rosário Central, mas não podemos desgarrar nesse Campeonato Brasileiro. Logo que podemos até ser segundo colocado no final. E para ser segundo colocado no final, tem que escalar quem, Danilo? Tem que fazer o quê? E é isso que a gente vai falar. A gente vai falar agora do Fortaleza. Já falamos do Criciúma, dei todos os avisos pertinentes. E agora vamos falar do Lion, que é o que a gente quer. O Fortaleza chega nesse jogo com invencibilidade dentro de casa, com um monte de pormenores aí. Mas eu tenho uma noticiazinha não tão legal, que é, vixe, vai ver. Tem uma noticiazinha não tão legal. Último confronto entre Fortaleza e Criciúma, o Criciúma venceu. Foi no PV, na Série A de 2003. Lembra de 2002? A briga, a confusão, vice-campeonato da Série B. Fortaleza e Criciúma sobe e o Criciúma vence Fortaleza por 1-0 lá no PV. Perdemos no Criciúma. O único jogo de registro de Série A em pontos corridos é esse, então temos 0% de aproveitamento, um jogo, uma derrota para esse Criciúma. Vamos empatar esse negócio, vamos botar 50% nessa estatística? Bora, Fortaleza, bora. Então, Fortaleza está aí, terceiro colocado, se vencer vai para 42 pontos, dependendo do jogo do Flamengo, pode passar o Flamengo. O Fortaleza empatando vai para 40 pontos, dependendo do jogo do Flamengo, ele fica em terceiro, porque dependendo do jogo do Flamengo, porque o Palmeiras enfrenta o Flamengo. Se o Palmeiras não vencer o Flamengo, o Fortaleza permanecerá na terceira colocação. O Palmeiras vencendo com 40 pontos, o empate do Fortaleza e o Palmeiras vencendo, o Palmeiras passa porque teria 12 vitórias. Pode perder uma posição, Fortaleza. E também o Fortaleza, se perder, também não pode ser que o Palmeiras vença. Porque se o Palmeiras vencer, aí ele também nos passa. Se o Fortaleza perder, minha torcida será para Flamengo e Palmeiras ser empate. Aí tá tudo bem, tá tudo certo.
Eu já tô torcendo para ser empate de toda forma, tá? Se o Fortaleza ganhar, se eles empatar, se eles perder, tanto faz para mim, eu quero que seja empate esse jogo do Flamengo e do Palmeiras. Beleza? O Criciúma tá ali, ó, lá embaixo, se ganhar vai para 27 pontos, vai para CG10. É um jogo que os caras também não vêm para brincadeira não. Então, esse é o campeonato que Fortaleza está disputando nesse momento, um campeonato de subida da tabela, campeonato, na verdade, de topo de tabela, e para vencer esse Criciúma vai ter que ter esses bons cuidados aí que eu acabei de falar. Não pode ser um time afoito demais, a torcida que vai estar na Arena Castelão, ela não pode ser vai toda hora, porque se deixar para trás, o Criciúma vai lá e vai fazer a sua transição, e é isso que eles só vêm para isso, eles vêm para jogar por uma bola, e essa uma bola o Fortaleza não pode dar as mole, né? Não pode dar o mole para que eles possam aproveitar isso e complicar a vida do Fortaleza. Mas o Fortaleza é favorito. Já temos que dizer isso logo para. É favorito, está em terceiro lugar, não é por acaso, joga dentro de casa, tem invencibilidade. Então, calma. Como é que o Fortaleza vai ser montado para fazer esse jogo contra o Criciúma? Aí eu boto o nosso velho e bom campinho aqui. Eu já coloquei aí no campinho, gente, já coloquei o nosso amigo, né? O nosso amigo Hércules, que volta de terceiro cartão. Já coloquei o Pochettino no campinho, que eu acho que ele vai para o jogo. Não sei se ele vai ser titular, mas para o jogo ele vai. E voltei com o Machuca também lá pelo lado esquerdo, tá? Então, fica aí esses 3 retornos aí que a gente tem, eu tenho quase certeza que vai acontecer. Dúvidas que eu tenho se não vão voltar. O Tinga, por exemplo. O Luceiro acho que não vai, você só vai para o jogo do Rosário. E o Tinga, eu tenho dúvidas. O Tinga quis contundir no próprio jogo contra o Criciúma lá na Heriberto Hilsen, né? Então, tá aí também uma dúvida se vai voltar ou não. No mais, eu deixei fora o Kozlinski, deixei o Jonathan, eu deixei o Caleb e deixei o Luceiro. Vou puxar esses caras para cá para cima e vou para o outro lado da sua tela. Enquanto isso, você deixa aquele velho like para aumentar o campinho e a gente poder ver mais coisas aqui nele. João Ricardo, goleiro. Tenho. Na direita, eu acho que vai o Brits, se o Tinga não puder. Kusevich e Tite. Olha o que eu estou dizendo. Tite pode ser a volta do Tite aí para o jogo. E na esquerda, mais ainda, o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan deve jogar contra o Criciúma. Agora, Danilo, tu acabou de dizer que o time vai ter uma transição, que o time é mais rápido, que o Alano corre, é driblador, o Bolassi também faz. E o Tite vai correr atrás desses caras. Lembrando que o Tite foi titular lá, né? Não foi tão bem assim também quanto o Criciúma lá, porque o Tite está muito atrasado assim na sua saída de bola. Ele é bom nessa saída, né? Na antecipação ele é muito bom, ou sempre foi. Esse ano ele não está essas coisas todas não. Acho que ele jogou um jogo que ele jogou muito bem fazendo isso foi contra o Boca Juniors. Depois dali eu não vi mais o Tite fazendo muito essa antecipação que é o forte dele. Mas acho que ele vai porque o Vojvoda não pensa esse jogo como uma ilha, não pensa esse jogo sozinho. Acho que o Vojvoda pensa esse jogo com o jogo do Rosário Central encaixado um no outro, tá? Então talvez ele guarde o Cardona, bote o Tite e aí acho que vai ser isso que vai acontecer. Mas é uma dúvida aí que eu tenho desse lado esquerdo. No meio-campo eu acho que o Vojvoda já vem com novidades. O Hércules deve voltar. Eu acho que o Hércules deve voltar, sim, para a titularidade. Eu acho que o Zé começa essa partida. Eu acho, eu vou tirar o Sacha aqui só por um momento. O Sacha jogou contra o Cruzeiro, né? O Rosseto, Martinez e o Cauã vão para cá. Talvez pode formar Hércules e o Zé. E aí a minha dúvida, se o Pochettino tiver 100%, o Pochettino vai de titular, eu acho. E aí o Kevin entraria no segundo tempo na vaga do Pochettino. Acho que vai ser isso, tá? No ataque eu não tenho nem dúvida, tá? Vai Pikachu, o Marinho deve segurar a pressão. Vai Breno Lopes,
E vai Renato Kaiser aí, porque o Luceiro eu não sei se vai, acho que não vai para esse jogo. Então a minha escalação, que eu acho que pode ser que o Vojvoda coloque em campo amanhã, é João Ricardo, Brits, Kusevich, Tite e Felipe Jonathan. Zé e Hércules, Pochettino, Breno Lopes, Pikachu e Renato Kaiser. Esse aí. Qual dúvidas você tem, Danilo? As dúvidas que eu posso ter aqui, vou até botar a caneta aqui. Esse lado aqui, o zagueiro pela esquerda, se Tite ou o próprio o Tite ou o Cardona, é uma das minhas incógnitas aqui, vou até dar um círculo nele. Se o Zé Welles vai voltar, eu acho que o Voivoda vai querer dar ritmo ao Zé Welles, porque o Zé Welles está muito tempo aí fora. Mas também não duvidaria se o Rossetto fosse no lugar do Zé Welles. Aí Rossetto, Hércules e Pochettino, pelo menos neste momento da temporada, acho que é o meio titular do Fortaleza. Ah, Dani, mas tu acabou de dizer que tem que guardar um para o jogo do Rosário e tal. Pois é, pode ser que eles usem dessa forma aí e pode ser que eles façam meio tempo para cada um e aí não desgasta tanto, porque tem uma viagem já na sequência. Beleza. Na frente, Pikachu ou Marinho é minha dúvida. Eu acho que o Breno não tem dúvida e eu acho que também o Kaiser não tem dúvida. Detalhe, né? O Breno Lopes poderá jogar já pelo Fortaleza na Sul-Americana. Antes ele não fez a fase de grupos. Nem ele e nem, se eu não me engano, foi o... Teve outro que não fez, que eu não lembro. O Felipe Jonathan. Quem fez a fase de grupos ainda foi o Martinez e o Kaiser, porque era uma contratação que já estava se encaminhando, foi botado aquele nome lá na pré-inscrição e depois ele foi e fechou ali o bid. Quando fechou o bid, aí o Fortaleza pôde, enfim, colocá-los para jogar pela Sul-Americana. O Breno e o Felipe Jonathan foram quase ali, mas no fim da janela, não deu tempo de fazer isso. A negociação estava meio emperrada, aconteceu, e aí eles não puderam estrear na Sul-Americana. Talvez pode ser que eles estreiem contra o Rosário, né? Principalmente o Breno Lopes, que é um titular aí, quase absoluto aí no time do Fortaleza. Mas, de toda forma, o Breno Lopes e o Felipe podem estrear já na quarta-feira. Eu estou colocando eles agora porque eu acho que, como o jogo é em Rosário, talvez o Breno Lopes vai ser titular, mas o Felipe possa que não seja. O Felipe pode guardar um pouco o banco, até porque o Pacheco ele guarda mais a posição lá em Rosário. E aí não tem como eu não falar de Rosário nesse vídeo, tá? Por isso que eu falei, acho que está casado os dois jogos. Esse jogo com o outro. Então, acho que com o Criciúma dentro de casa, eu coloco o Tite, o Zé Wellison e o Felipe, Jonathan e o Pikachu muito nessa situação que eu acho que os quatro darão lugares a outros quatro lá em Rosário. Cardona, Pacheco, Rossetto e Marinho lá para Rosário. Então deve começar assim e o segundo jogo o segundo jogo está encaixado um no outro, que é o do Rosário Central. Coincidentemente, dois amarelos, né? Dois times amarelos, que tem predominância em amarelo também. Amarelo, preto e branco. Amarelo e preto, o Criciúma, amarelo e azul, o Rosário Central. Fortaleza deve fazer esse meio termo aí. Então, ó, bate o print que eu acho que vai ser isso aí, tá? Bate o print que vai ser isso aí. Nós falamos exatamente isso. O Fortaleza tem elenco, o Fortaleza tem situação de voltas, o Hércules, o Pochettino, e isso é muito bom. Tem um jogo importantíssimo contra o Rosário, mas tem esse jogo também tão importante contra o Criciúma. Manter-se dentro de casa com sua pontuação está fazendo muita diferença para o Fortaleza no frigir dos ovos. Está fazendo muita diferença para o Fortaleza no final, quando vai botar essa tabela na tela. Quando bota essa tabela na tela, o Fortaleza faz diferença porque tem tratado muito bem seus jogos em casa, e aí, com esses jogos, ele tem tido grande participação no quesito G4, primeira página de tabela, o Fortaleza sempre está lá, porque olha a campanha de Mandante. Mandante é o melhor, é o que tem mais pontos.
não tem nenhuma derrota. É o único invicto hoje dentro da sua casa. Teve 3 empates, quem não lembra, eu lembro você, é Cruzeiro, Botafogo e Red Bull Bragantino, que é essa sequência de agora, né, desse pós-Criciúma. Essa foi a sequência que o Fortaleza pegou 3 empates no início da temporada do Campeonato Brasileiro. Agora busca refazer esses pontos, né? Refazer esses pontos. Do Cruzeiro já venceu, então ele já conseguiu aquela compensação daquilo que ele não fez em casa. Então ele perdeu 2 pontos em casa, mas ele ganhou 3 fora do próprio time, que é o Cruzeiro. Então ele botou 1 a mais de gordura aí. É a minha conta, é a conta que eu faço geralmente aqui, quando eu falo desse Power BI, tá? Então, ó, campanha em casa maravilhosa e o visitante, o Criciúma, não é um visitante besta. Olha onde é que ele está como visitante. 11º, é um time que tem, de 9 jogos, ele fez 10 pontos. 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Então tem 10 pontos. Para você ter a diferença, ele tem o mesmo número de jogos do Fortaleza fora de casa. O Fortaleza só tem 2 jogos, só tem 2 pontos a mais que ele. Então é um time duro, um time difícil, um time que complica as coisas quando também está fora de casa. Em casa ele é muito forte, mas fora de casa ele às vezes dá uma complicada. O Fortaleza não pode cair nessa complicação, até porque o topo da tabela chama aí uma grande oportunidade, né? Que o Fortaleza possa ser vice-líder na uma altura de 22 jogos, ou 22 rodadas, embora o Fortaleza só tenha 21 jogos. 22 rodadas, o Fortaleza pode bater vice-líder do Campeonato Brasileiro. Só isso aí já é um caso para você olhar e dizer assim, cara, esse jogo é grande, esse jogo é importante. E é por isso que eu digo, se tem vaga para check-in, se tem vaga ainda para comprar ingresso, vá para o jogo, consiga ir para o jogo, horário bom, sem muito estresse, você vai, com certeza, presenciar ali um jogo bom e você vai ajudar o Fortaleza a vencer. Tomara que isso aconteça. Então, o Fortaleza está aí buscando essa peleja. Já falei a semana inteira, quando a semana é aberta, a gente fala muito no Power BI. Já mostrei gráficos aqui, é a melhor temporada, é o melhor ponto. Se botar 20 jogos, 21 jogos, é o melhor pontuação. Se botar o primeiro turno, os primeiros 19 jogos, é o melhor turno Fortaleza. Tudo é o melhor. Tudo o 2024 no Campeonato Brasileiro está sendo melhor. Manter isso é muito difícil. Bater os recordes é difícil. Mas manter esses recordes subindo ou manter esses recordes na tabela, subindo e mantendo ali uma briga competitiva no começo, lá em cima da tabela, é muito importante. Tem um detalhe também que eu sempre gosto de avisar. Fortaleza, contra times do meio para baixo, ele às vezes desliga um pouco da situação. E desse jogo não pode desligar. Nesse jogo é aquele jogo para ter o abraço da torcida antes da decisão das oitavas de final da Sula, ter 3 pontos na tabela, secar Flamengo, secar Palmeiras e ver o que é que vai dar, se a gente pode chegar assim numa vice-liderança. É possível, Danilo? É possível. A rodada, eu vou colocar aqui para você ver, a rodada vai se destrinchar assim. Corinthians e Bragantino, jogo importante para a gente ver esse Bragantino, e esse Corinthians e Bragantino vai ser já uma prévia daquilo que vai acontecer na quarta, porque eles estão jogando Sul-Americana, tá? Todos os dois e o confronto é esse. Então, o Bragantino vai mandar seu jogo lá em Ribeirão Preto, na Sul-Americana, então o Corinthians joga na Neoquímica Arena com o Bragantino, talvez os dois viajem até junto para Ribeirão Preto, interior de São Paulo, joga Bragantino e Corinthians pela Sul-Americana, tem a rodada do Campeonato Brasileiro no outro fim de semana e na outra quarta-feira, quinta-feira, terça-feira, eu acho, foi terça-feira, pegou o SBT, o Corinthians volta a receber o Bragantino na Neoquímica Arena. Clássico Mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Estou torcendo por Atlético, viu, Galo Doido? Galo Doido que sempre aparece por aqui nas nossas lives, nos nossos vídeos. Estou torcendo pelo Atlético, mas o melhor resultado aí é um empate. Se for ter um vitorioso, aí eu torço para o Galo, para que o Cruzeiro continue um pouco mais para trás do Fortaleza. Hoje está 4 pontos. Vasco e Fluminense, aí é um tanto faz. Não queria esse Fluminense ainda pontuando em muita larga escala, já são 4 vitórias seguidas, né, do Fluminense. Então dá para pode segurar um pouquinho também. O empate assim, nesse clássico é importante. Vai ser muitos clássicos nessa rodada.
Dois clássicos já, né? O Juventude pega o líder Botafogo. Para quem gosta de olhar o título, que não é o meu caso, torçam Juventude, que aí o Juventude faz 25 pontos, ficaria ainda 14 pontos do Fortaleza, seguraria o Botafogo e o Fortaleza, se vencer, vai para 42 com pontos do Botafogo com jogo a menos. Olha que bonito essa tabela ficaria. Bahia e Vitória é um outro clássico, o clássico baiano. Se tiver que ter um vencedor, torce Vitória. Se não, um empate é muito bom. Cuiabá e Grêmio jogam também às 4 da tarde, já no domingo. Os 3 jogos do sábado é Corinthians e Bragantino, Cruzeiro e Atlético e Vasco e Fluminense. Só jogão, né? Domingo começou já 11 horas da manhã, Juventude e Botafogo. Bahia e Vitória se enfrentam às 4 da tarde. Cuiabá e Grêmio se enfrentam às 16 horas também. Jogo aí de final de tabela mesmo. Vamos ver o que é que acontecer aí. Eu não vou olhar nada. No domingo, teremos Flamengo e Palmeiras. Esse jogo muito interessa o Fortaleza, porque o Fortaleza está encaixotado como um sanduíche no meio deles dois. Então, o empate, para mim, é o melhor resultado. São Paulo e Atlético Goianiense. O São Paulo com 35 pontos. O Goianiense é o Fona. Vai que o Goianiense faz um milagre aí, sei lá, né? Vence, faz a sua terceira vitória. Seria a terceira vitória fora de casa, porque o Goianiense não ganhou em casa ainda no Campeonato Brasileiro. Mas já está com o passaporte carimbado para a Série B, né? Vai que pela honra e pela vontade de ainda se reerguer no campeonato, eles dão uma aprontada para o São Paulo. Para mim, até o empate me valia. O jogo do Fortaleza e Criciúma está aí, porque a API não mudou, mas é 4 horas da tarde do sábado. Então vai ser mais um jogão no sábado. Fortaleza e Criciúma, que é desse pré-jogo. E a rodada fecha às 19 horas com Internacional e Atlético Paranaense. Jogo aí que também tem que olhar com cuidado para o Atlético não encostar, não passar da faixa dos 30 pontos. Atlético Paranaense que eu falo. E o Inter, que está cheio de jogo para trás, vencendo vai para 24 pontos, mas tem muito jogo, tem 5 jogos aí para fazer. Se ele fizer metade, ele vai para quase 30 pontos. Então também não é muito bom o Inter também ficar subindo na tabela de uma vez. Empatezinho, vamos torcer pelo empate. Então, para mim, minhas escolhas: Corinthians e Bragantino, empate. Cruzeiro e Atlético Mineiro, empate. Vasco e Fluminense, tanto faz, mas empate, mas não vamos gastar a secada nesse aí, não. Juventude e Botafogo. Juventude pode fazer o mando de campo, só perdeu uma, perdeu a passada pro. Acho que foi pro Criciúma, talvez, foi. Foi na rodada passada, foi o Criciúma, né? Foi, exatamente. Perdeu pro. Não, perdeu, empatou com o Corinthians. Ah, verdade. Foi o anterior que ele perdeu pro Criciúma, mas dentro do Heriberto Hilsen. E tanto faz aí, mas Juventude vai manter aí o bom aproveitamento em casa, né, para segurar o Botafogo. Vitória e Bahia, empate ou vitória. Cuiabá e Grêmio, tanto faz. Flamengo e Palmeiras, empate com certeza. Fecho no empate. São Paulo e Atlético Goianiense, empate ou vitória do Goianiense. E empate no Internacional e Atlético Paranaense. E é um ponto, sabe, Danilo? Tu tá falando tudo empate porque tu quer, né, macho? Porque também não é assim, não. Tu acha que vai ter um monte de empate desse aí. Cara, esse é o momento de ter muito empate no campeonato, tá? Por que é o momento de ter muito empate no campeonato? Porque tá todo mundo envolvido, ou vem da Copa do Brasil, ou vai para a Copa da Conmebol, e depois da Copa da Conmebol, nas 2 semanas, nas entre 3 semanas, que eu gosto de falar, a próxima é a Copa do Brasil de novo. Então, esses times estão olhando. Por exemplo, vou dar um exemplo do Bahia. O Bahia estava todo mundo esculhambando, os torcedores do Bahia tudo doidando aí com o Bahia. O Bahia classificou. Já virou a chave. O Bahia voltou, não sei o quê. Ah, não sei o quê. O cabo que gastaram 80 milhões lá, 60, sei lá. Fez gol. Eita, agora deslanchou, não sei o quê. Volta para um brasileiro empolgado, porque passou. Mas o Botafogo e o Palmeiras, que foram eliminados na Copa do Brasil, voltam para o brasileiro e o Palmeiras vai pegar até o cara que eliminou ele nesse fim de semana, já fica complicado de novo. Já fica ali, tem que fazer. O Palmeiras faz tempo que não ganha no Campeonato Brasileiro. 3 a 4 rodadas que o Palmeiras não ganha no Campeonato Brasileiro. Então, não são jogos desses que vão, além de serem muito difíceis, muito parelho, que é o Campeonato Brasileiro, eles também têm um detalhe relevante aí, que tem
times poupando, jogadores principais talvez não jogando ou jogando menos tempo, porque as Copas estão no ar, meu amigo. Quando as Copas não estavam, aí não. Aí todo mundo colocava o seu melhor. Mas agora agora não está acontecendo isso, porque realmente as coisas estão sendo olhadas em duas vias. Para quem tem Copa do Brasil brasileiro, para quem tem Libertadores e Sul-Americana, Copa da Conmebol, mais brasileiro, e para quem tem os três vias até. Então, é assim que o campeonato está. Então, essa rodada pode ter muitos empates. Então, vamos torcer por esses empates. Nós que não podemos empatar, nós temos que vencer para manter esse bom aproveitamento em casa e, quem sabe, bater vice-líder do campeonato brasileiro. Tu tem roupa para isso? Tu tem? Diga aí. Tu tem roupa para ser vice-líder? Plenamente 12ª rodada? Eu não tenho não, mas eu arrumo, não é não? A gente aluga para qualquer coisa. Eu quero ser vice-líder nesse momento, né? Para ficar brigando lá em cima, fechar os pontos necessários ali para bater o primeiro objetivo, que é os 45, e aumentando essa jornada de Sul-Americana e depois também fechar a Libertadores. Nesse momento do campeonato, cara, é Libertadores, a gente tem que pensar. G5, G6, G5, G6, G5. Tem que botar isso na cabeça de todo mundo, dos atletas do clube e dos torcedores também. Vamos para o G5, G6. Rapaz, se na 30ª rodada o Fortaleza estiver tão bem que ele já meio que garantiu, e aí ele tá olhando ali ou tá pareado com 2 ou 3 times para brigar pelo título, a gente vai pensar nesse título. Mas vamos degrau a degrau. Ninguém chega no 10º andar sem passar pelo 6º, pelo 7º, pelo 8º. Não chega, né? Só se vier de helicóptero. Mas sair do chão, sair de baixo, que é o normal, da fundação, não dá para pular 50 andares e chegar logo lá onde no seu topo. Tem que passar por todo o processo. E é isso que o Fortaleza tem feito nas Série A. Passa por todo o processo, ganha casca, vira time de Série A, briga por grandes objetivos, segue o baile. É assim que seguimos. E é isso. Ingresso, check ou não check? Check-in, check ou não check? Diga aí, meu amigo. Se você não for, mande pelo menos energias positivas e amanhã a gente volta com o nosso pós-jogo, tá bom? Ó, valeu, né? Tamo junto, até a próxima. Razão Tricolor. Deixa o like, se inscreva no canal e ponha aqui a sua escalação para amanhã, menino, que é leão! Salve tricolor de aço, eu canto e torço com amor. Carrego no peito esse meu sentimento, é razão tricolor.